O irmão estava falando sobre missões e eu logo vi aqui a bandeira do Brasil, do nosso país ali, que eu tanto amo, e é um fruto. Você pode ter certeza que a igreja lá em Goiânia, que completou agora 2 anos, é um fruto das orações aqui de Orlando, das orações dessa igreja. Eu sempre lembro, né, o pastor Gaspar, da última vez que eu vim aqui, ele sempre fala: nós estamos orando por vocês, e Deus está fazendo a obra lá. Deus está levantando uma igreja que ama Ele, que é fiel, e o Senhor nos presenteou com essa oportunidade de estar aqui com os irmãos por 30 dias, né? Eu espero poder servir os irmãos, poder servir a igreja nessa empreitada. Quando a pastora Shirley falou que hoje é o penúltimo domingo, eu até assustei, né, pastor? Mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo e Ele vai nos dar essa graça. Nós vamos fazer essa mudança, essa transição, e vai ser bênção. Quem crê, diga amém. Então eu agradeço os irmãos, agradeço o pastor a oportunidade, e eu vou dizer que nós vamos passar um mês aí e eu quero servir os irmãos com toda alegria, amém? Amo vocês. Palmas para Jesus. Obrigado. Aleluia. Bartucci é uma bênção, né, irmão? Graças a Deus. Irmão, vamos agora passar para uma parte muito importante, aquela parte que traz Deus para mais perto de nós, amém? Eu quero estar chamando o presbítero Ricardo, né, para estar fazendo essa parte para nós, bem? Dê um toque nele, por favor, irmão. Isso, bem? Presbítero Ricardo, receba o cetro do seu com as palmas bem lindas, são para Jesus. Amém, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25, para falar sobre dízimo e oferta. Uma passagem bem rápida, uma palavra bem rápida, para que Deus abençoe teu coração também, para ajudar no entendimento dessa parte da adoração. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, eu te darei, se levantou, vou repetir, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E Jesus está dizendo aqui que ele respondeu corretamente. Ele era o intérprete da lei, ele conhecia a lei, ele conhecia a Bíblia. O que ele estava fazendo, na realidade, por a prova, era questionar Deus, perguntar, querer colocar ele na parede, questionar mesmo, provocar. Deus, até quando? Eu estava lendo hoje na escola bíblica, as almas humanas perguntam: até quando? Até quando eu vou ficar na situação? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu tenho que esperar? Até quando? Não é assim que diz as almas que estão debaixo do trono de Deus, lá em Apocalipse? Até quando tu não vingarás a alma daqueles? Até quando? É justamente isso que esse homem está fazendo, questionando. E quando na realidade Deus não tem nenhuma obrigação de responder nada para você. Ele não tem nenhuma obrigação, porque ele é Deus, ele está no trono, está no controle de tudo. E Jesus não se move, fala: você respondeu bem, é isso. Amar a Deus de todo o teu coração envolve colocar o teu coração nas coisas que é dele. De todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, os anseios. Tua alma pergunta: até quando? Coloca e espera em Deus. De todas as tuas forças, tudo que você fizer, passa para Ele. E de todo o teu entendimento, usa toda a inteligência para pensar acerca do que Ele faz na tua vida. Porque quando alguém questiona Deus até quando, Deus é que devolve. Você que tem que me dizer o que você está fazendo com o ar que eu te dou e você continua pecando. Com o salário que eu te dou e você continua pecando. Vivo aí, vivinho da Silva.
O que você está fazendo com a graça que eu te dei e você continua pecando? Com a casa, o teto que eu te dou e você continua pecando contra mim? Com o carro que eu te dou para você andar e mesmo assim você continua pecando? Com a família que eu te dei e você continua errando? Todas essas explicações você tem que me dar primeiro. E com todas as tuas forças, toda a tua alma e todo o teu entendimento, de todo o teu amor, e refletindo isso no próximo, reflete no modo como você adora a Deus. Apesar de eu receber tudo isso, ainda não é suficiente o bastante para eu demonstrar a Deus tudo essa paciência que Ele tem tido comigo com a sua graça. E ofertar e dar o dízimo é uma das maiores expressões de confiança nesse Deus que você crê. Quando Ele te dá tudo isso e você continua no estado que parece que não é o da graça, Ele ainda continua suportando você, porque Ele te ama. E Ele te ama, Ele te dá a força, o entendimento, a inteligência e o teu próximo para ajudar você a vir aqui e dizer: ó Deus, ainda que eu faça isso, eu continuo confiando em Ti. Aleluia. Porque ofertar e dar o dízimo é expressão de gratidão da graça de Deus também. Pense nisso toda vez que você conseguir e puder ofertar. É isso que Deus espera de você, em nome de Jesus. Deus aqui está as ofertas e os dízimos dos teus servos e das tuas servas. Recebe de bom grado todos aqueles que podem e conseguem dar o dízimo e a oferta hoje. Abençoa, sê com eles, olha para o coração deles e que a tua graça para eles baste, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cuidar da nossa casa, da nossa família. Esse cântico ele diz que quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, a gente já foi escolhido. Amém? Nós somos escolhidos para adorar, para louvar, para seguir a Ele. Te chamar de Pai, eu nasci ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, e sou abençoado, seguido obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. E todo dia o pecado vem.
Vamos orar em favor das almas, para que haja salvação de almas. Vamos orar em favor das nações. Vamos orar em favor daqueles que estão lá debaixo das pontes mendigando. Vem, aleluia, vamos levantar um clamor. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor nos tirou de lá, sabe para quê? Para buscar aqueles que estão lá. Amém? O Senhor te curou, te sarou, e hoje você está curado e sarado para curar e sarar aqueles que estão doentes. Aleluia, oh glória. Vamos clamar a Deus nesta hora. Querido Deus, soberano Pai que está no céu, ó Deus amado, Deus Pai de nosso Senhor,
Senhor Jesus, apresentamos a Ti, Pai querido, aqueles que estão debaixo das marquises, aqueles que estão debaixo das pontes, aqueles que estão drogados. Senhor, tenha-te misericórdia, Pai. Ó Deus de promessa, Deus amado, um dia, Senhor, nós estávamos, Pai querido, na situação que eles estão hoje. Papai querido, Papai do céu, mas o Senhor com braço forte, meu Deus, foi lá e nos tirou, aleluia. Oh, glória, Espírito Santo. E o Senhor nos disse: de hoje em diante tu és meu. Ah, Papai querido, Papai do céu, que aquelas vidas, Senhor, também possam vir para os braços do Senhor. Que aquelas vidas, Senhor, aleluia, Papai do céu, possa receber, aleluia, o calor do Teu Espírito Santo, o abraço do Senhor. Meu Deus e meu Pai, tem pessoa no meio da nossa família, tem pessoa no meio da família dos meus irmãos, que precisa do Senhor. Papai querido, Papai do céu, alcança, Senhor, alcança a família deste irmão, alcança a família dessa irmã, alcança os parentes, Pai querido, que estão perto, que estão longe, os filhos que estão parados, Senhor, parados no meio do caminho. Senhor, tenha de misericórdia. Oh, Papai querido, Papai do céu, eu te peço na autoridade e no nome de Jesus, vai cortando os laços de morte, vai repreendendo as obras de Satanás, tem que cair por terra, em nome de Jesus Cristo, porque há poder neste nome, há poder no nome de Jesus. Papai querido, Papai do céu, eu oro ainda, Senhor, pelos missionários no campo, eu oro ainda pela nossa igreja no Brasil. Papai querido, Papai do céu, eu oro ainda, Senhor, por novos pontos de pregação que serão abertos, Pai querido, em toda a América do Norte, em toda a América do Sul. Meu Deus e meu Pai, confirma, Senhor, a oração deste teu pequenino servo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Então bate palma e receba o patrão de uma palma em direção para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Todos estão felizes com o Senhor? Amém, que Deus abençoe sua vida. Irmãos, cumprimento você com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Se coloca sobre os teus pés, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis capítulo 5, versos 24. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A palavra de Deus diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sempre no seu banco, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, aqui nesse capítulo 5, ela fala sobre a genealogia de Sete. E dentro da genealogia de Sete, nós vamos ver algo que nos chama muita atenção, porque em nenhum outro versículo nós vamos ver o que Deus ele falou aqui nesse versículo 24. Então,
quando eu vi esse versículo 24 e comecei a analisar ele, comecei a pensar sobre ele, eu comecei a pensar que tem certos momentos, né, da nossa vida, e até mesmo momentos da palavra de Deus, que Deus ele separa homens para ser exemplo para nós. E na nossa vida em particular, nós vamos ver em certos momentos também, Deus te usando para ser uma figura de exemplo para esta terra. Nós vamos ver também na palavra de Deus, que Deus ele separa homens na palavra dele para servir de uma figura de exemplo para essa geração e para a geração que passou. E quando eu analisei isso, eu pude ver que dentro dessa genealogia de Sete, nós não vimos menção nenhuma de um outro homem a não ser Enoque, que Deus separou para falar que ele andou com Deus. E é claro, nós vamos ver e nós temos que entender que os pais de Enoque, a geração de Enoque, também era uma geração que servia a Deus. Porque quando no capítulo 6, a palavra de Deus fala assim no verso 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram estes homens? Então estes homens eram da linhagem de Sete. Então a palavra de Deus aqui está falando que a linhagem de Sete servia a Deus, obedecia a Deus, temia a Deus, confiava em Deus. Então o que isso trouxe para o meu coração? Isso trouxe o quê? Que hoje nós devemos pregar, e nós devemos não somente pregar a palavra de Deus, mas como nós também devemos andar com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com Deus não implica um andar físico e nem um andar geográfico. Andar com Deus implica ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com Deus, ter um comportamento de uma amizade com Deus. Isto é andar com Deus. E eu vejo também que nessa geração nossa, muitos dizem, eu ando com Deus, eu prego com Deus, eu falo com Deus, eu durmo com Deus, eu seguro na mão de Deus, eu estou com Deus, mas o testemunho dele não está dizendo isso. Nós vamos ver também, na nossa geração, muitos dizendo que tem comunhão com Deus, que fala com Deus, que tem visão de Deus, mas o testemunho dele dentro de uma congregação, o testemunho dele lá fora na rua, ele não condiz com o que ele está pregando e com o que ele está falando. Quero pedir para o irmão, por favor, tira um pouquinho desse agudo da minha voz, porque a minha voz é muito aguda, então eu falo um pouco alto, então pode doer o ouvido dos irmãos. Aí tá melhorou, você baixou o som, mas tá bom. Então, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina e o que nós devemos aprender com esses homens de Deus. Nós devemos aprender que estes homens, eles tinham uma autoconfiança em Deus. Não importava o que estava acontecendo na vida dele. Enoque, ele teve vários problemas na vida dele. Enoque teve levantes na vida dele, assim como Daniel também teve levantes, assim como os profetas também teve levante na vida deles, mas eles nunca tiraram os olhos do Senhor, eles nunca deixou que os olhos dele desviassem para um outro caminho. E o que eu chamo a atenção da igreja hoje, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o levante que venha sobre a sua casa, não tira os olhos do Senhor. Confia no Senhor, porque Ele pode te ajudar, Ele pode te fortalecer, Ele está com você, Ele não te abandonou. E a palavra de Deus aqui está falando o seguinte, que Enoque foi tirado desta terra. O que eu entendo por isso? Eu entendo que os que vão ser levados para o céu vão ser homens que confiam no Senhor. Os que vão ser levados para o céu são homens que têm uma intimidade com Deus. Aqueles que vão ser levados para o céu são homens que não
tiraram o coração e os olhos do Senhor. E esses homens é quem? Estes homens é a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas são eu e você, que em meio dessa tribulação deste mundo, nós não deixamos de confiar no Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das promessas, e o Deus que prometeu para os nossos antepassados, Ele cumpriu. Então essa promessa, ela está ultrapassando geração para geração, até chegar em você, até chegar em mim, até chegar nessa igreja no século 21. O que eu quero dizer para a igreja é que Deus tem uma promessa de tirar a igreja desta terra. Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Confia nisso, acredita nisso, porque o dia do Senhor está chegando. Os céus vai se abrir e toda esta terra vai ver a glória de Deus. Aleluia. Homens que andam com Deus. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: como que está sendo o nosso caminhar com Deus? Como que está sendo o nosso andar com Deus? A verdade é que este andar aqui não é mesmo físico. Este andar aqui, ele não é geográfico. Por quê? Como é que um coxo vai andar com Cristo? Como é que um aleijado vai andar com Deus? Como que um homem que está no leito de uma enfermidade e não consegue levantar, como que ele vai andar com Deus? Este andar aqui é um andar espiritual. Este andar aqui é um andar de confiança. É um andar no qual você sente que Deus está contigo, no qual você sente que Deus está na sua situação. É no qual esse andar, aquele andar que você vê, não, eu estou passando, mas o meu Deus vai resolver este problema para mim. O meu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu posso passar o que eu passar nesta terra, mas um dia eu vou ser tirado desta terra. Naquele dia do arrebatamento, eu e você e a igreja que anda com Deus será tirado desta terra. Então eu vejo a palavra de Deus, irmãos, o que nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, o que nós aprendemos hoje em Gênesis, lá no primeiro capítulo, nós vamos ver que Deus ele cria Adão e Eva, mas Deus ele tinha o hábito de descer todos os dias para falar com Adão e Eva. Ele não faltava um dia. O que é isso para nós? Isso significa o quê? Que Deus queria uma comunhão com Adão e Eva. Deus ele tinha uma intimidade com Adão e Eva. Deus tinha ali uma amizade com Adão e Eva. Então ele dizia para quê? E segundo os historiadores contam que eles passeavam no jardim. Ele estava passeando e Deus mostrando para ele todas as coisas. E Deus falando para ele tudo que estava ali, que é para ele cuidar. Isso significa o quê? Isso significa que Deus, naquele exato momento, estava cuidando da intimidade deles. Estava cuidando de Adão e Eva. E como é bom nós andarmos com os nossos amigos. Não é verdade? É maravilhoso quando um amigo te convida, vamos para um lugar. Aí você pega e vai. Você vai feliz por quê? Porque é o seu amigo. Mas você vai por quê? Porque você tem confiança naquela pessoa. Você vai por quê? Porque você tem uma intimidade com aquela pessoa. Porque se um estranho te chamar, você não vai. Se um estranho me chamar, eu não vou andar com ele. Eu não quero nem saber quem é, mas eu não vou. Por quê? Porque eu vou ficar, não está no meu círculo de amizade. Não está no círculo dos meus amigos mais íntimos. E é isso que Deus quer dizer para nós. Nós temos que ter essa amizade. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Essa intimidade de falar com o Senhor. Essa intimidade de ter desejo de estar na presença de Deus. Essa intimidade de que eu vou entrar na presença de Deus e qualquer momento que eu entrar, Ele vai me atender. Qualquer momento que eu entrar, Ele vai estar disposto a caminhar comigo. Então eu quero dizer para você esta noite, chama o Senhor para caminhar junto contigo nessa jornada. Chama Deus para estar contigo nessa caminhada. Chama Deus que Ele vai estar contigo. Ele não vai te abandonar. Jesus disse, eu não te deixarei órfão. Eu não vou te abandonar. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então basta nós, Deus lá, Ele quis essa intimidade com Adão e Eva. Ele buscava essa intimidade. Agora hoje, basta nós querermos continuar
continuar, dar continuidade nesta intimidade com Deus, dessa comunhão com Deus. Quando o nosso coração arde na presença de Deus, cabe nós queremos isso. Agora é nós que temos que ir e buscar a presença do Senhor. É nós que temos que dobrar o nosso joelho e falar: Pai, eis-me aqui. Pai, eu quero falar contigo. Pai, eu sei que a tua palavra me garante que o Senhor não me abandonou. Pai, aconteça o que acontecer nesta terra, eu sei que o Senhor não vai abandonar a igreja. O Senhor vai estar conosco. Aconteça o que acontecer. Pai, eis-me aqui. Fala comigo. E Deus vai falar contigo. Eu estava conversando com um irmão ali atrás, o diácono João. Eu estava falando para ele como que o ser humano é medroso. Irmãos, uma coisa que eu não tenho é medo. Pode dar alarme, eu não tenho medo. A minha esposa é prova disso. Deu um alarme do Covid, todo mundo correu, todo mundo escondeu, menos a ADK. A ADK ficou permanente. É claro que tem outras igrejas também que ficou permanente. Mas eu falei com a minha esposa, eu falei: nada me tira da presença de Deus. O governo falou: fecha as igrejas. E eu fiquei na quarta-feira, a primeira quarta-feira que eu preguei na sala da minha casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: não é este o lugar que eu quero que você esteja. Na mesma hora terminei, convoquei todo o grupo de louvor: vai nós para lá. Nós vamos estar lá, vamos todo mundo para lá. A partir de hoje, todo mundo para lá. Os meninos obedeceram e estava todo mundo aqui e nunca mais paramos. Mas o que é o medo? O medo nos tira da presença de Deus. O medo nos faz desobedecer a Deus. Não que Deus não vai falar com você lá na sua casa, é claro que vai. Mas o desejo de Deus não é isso. O desejo de Deus é comunhão, irmãos com irmãos. A vontade de Deus é que nós entramos em uma confraternização para o louvor e adoração do nome dEle, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege. Aí, irmãos, estava falando com meu irmão ali, e a minha esposa é prova disso. Eu falei com ela: não vamos não, eu vou estar lá na igreja, aconteça o que acontecer, eu vou estar lá. E eu falando com o irmão João, estava falando para ele como que as pessoas são medrosas. E quando eu falo pessoas, é a igreja do século 21. Quantos pastores medrosos nós estamos tendo hoje na terra? Hoje nós estamos fazendo do nosso púlpito um palanque político. Essa é a realidade. E o porquê disso? O medo do que vai acontecer amanhã. Eu quero te apoiar, porque eu tenho medo, sabe o que vai acontecer? Da igreja ser perseguida. Eu estava falando com meu irmão ali: aconteça o que acontecer. Nós trabalhamos dentro de princípios. A igreja trabalha dentro de princípios cristãos, princípios de Deus. Mas aconteça o que acontecer, se tem uma turma de gente que vai fazer o acontecer, ou vai colocar alguém lá dentro, se colocar a permissão de Deus, se não colocar e entrar, é porque Deus também está permitindo. Mas, olha só, o que eu falei para ele? O medo dos pastores de ser perseguido, o medo dos pastores de fechar as portas da igreja. Irmãos, eu quero dizer para você: nós temos que andar com Deus, nós temos que confiar em Deus, porque aconteça o que acontecer nesta terra, pode entrar presidente, sair presidente, e o que for, pode entrar um satanista dentro de uma geração, dentro de uma nação, pode entrar, mas eu quero te dizer que nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar que pode entrar, mas nada toca na igreja, porque a igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja é poderosa na palavra, e é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos garante, e é a palavra de Deus. Aleluia. Então, para que o medo? Para que então que eu vou ficar então trazendo políticos e mais políticos para vir falar aqui um monte de bobeirinha? Até que eu gostaria, né? Porque se um homem daquele viesse aqui, só dele pegar no microfone aqui, 500 pessoas entravam por aquela porta. Quem sabe 250 não aceitava Jesus? É verdade. Quem sabe 300 não aceitava Jesus? Mas você viu esses homens de igreja como as nossas? Você viu esses homens de igreja que tem 50 membros, 300 membros? Você viu esses homens dentro de uma igreja que o pastor, ele tem lá uma casa para morar, ainda recebe a ajuda da igreja? Você viu esses homens dentro da igreja, num púlpito de uma igreja, que o pastor, ele precisa de um salário para comprar comida para os filhos dele? Você não viu, e eu não vi, e nem vou ver. Sabe por quê? Porque tudo está
está voltado para eles. Tudo está voltado para o seu bem próprio. Eles não estão querendo nada com Deus. Eles estão falando de Deus, eles estão pregando de Deus, mas eles não estão vivendo a essência de Deus. Eles não estão vivendo a essência que eu quero dizer, é o amor por uma nação, é o amor pelos necessitados, pelos pobres, pelos mendigos, pelos drogados. Eles não estão sentindo isso. Eles não estão vivendo isso então. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, o que é andar com Deus? Andar com Deus é um modelo de vida. Andar com Deus é um exemplo de vida para a sociedade e para a igreja. Isto é andar com Deus. Agora vem cá, em Efésios capítulo 5, versos 15, o apóstolo Paulo, não é o pastor Ângelo, é o apóstolo Paulo que fala para a igreja. Portanto, vede prudentemente como andais. E olha o que ele fala, não como nécio, mas como sábios. O que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja? O apóstolo Paulo estava orientando a igreja um modelo de vida, um modelo de caminhar com o Senhor. Nós temos que andar perante ao Senhor como homens sábios da palavra de Deus. Nós temos que andar na presença do Senhor como homens inteligentes, usando a inteligência espiritual, deixando que o Espírito de Deus trabalhe em nós, deixando que o Espírito de Deus, Ele nos conduz ao caminho que Ele quer que nós iremos. Aleluia. Isso é andar com Deus. Isso é caminhar com Deus. Isso é falar com Deus. Andar com Deus não é ouvir na igreja todos os dias, não. Andar com Deus não é eu orar 2 horas. Andar com Deus não é eu ficar pregando para a rua fora. Andar com Deus requer e indica. É um modelo de vida que você está apresentando para uma sociedade. O andar com Deus é um modelo de vida que eu me apresento perante você. Isso é andar com Deus. Isso é caminhar com Deus. Como que a igreja está caminhando com o Senhor nos dias de hoje? Será que nós temos hoje a capacidade de abrir o nosso coração e chegar de frente de uma plateia e dizer para a plateia assim, ó, ei, você aí, seja o meu imitador, anda como eu ando, caminha como eu caminho, prega como eu prego. Será que nós temos o peito, abrir o peito, nós temos coragem para poder falar isso para uma plateia? Será que nós temos coragem? Mas o apóstolo Paulo, ele diz isso para a igreja, porque o apóstolo Paulo sabia em quem ele confiava. O apóstolo Paulo sabia com quem ele andava. Por isso ele falou para a igreja, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem imitador de Cristo aqui hoje? Tem homens que andam com o Senhor Jesus hoje? Tem homens que estão com o coração aberto para o Senhor Jesus hoje? Então levanta sua mão e glorifica a Deus, porque você está no meio de milhões e milhões de pessoas que andam com Deus, caminham com Deus, acreditam em Deus e confiam em Deus, e Deus, Ele confia em ti para que a obra dele seja feita nessa terra. Então nós vamos ver então um outro versículo da palavra do Senhor, que é tão gostoso, né, a gente pregar para jovens. É maravilhoso quando a gente fica de frente para os jovens, porque você vê assim, ó, são um rosto, são um espírito com muita força. E foi na sexta-feira, eu trouxe uma palavra para os jovens. Mas olha o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versos 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo. Ser um exemplo na sociedade. Ser um exemplo, dá esse exemplo para o povo. Dá um exemplo para a congregação de como você anda com Deus, de como você anda com Jesus de Nazaré. Seja exemplo, seja um modelo de vida nessa terra. E ele pega e fala assim ainda, um exemplo aos fiéis na palavra. Imagina. Então tem muitas pessoas que eles dizem, pregam muito bem, falam muito bem, mas não está condizendo com aquilo que ele está vivendo com Deus. Não tem palavra. A Bíblia fala que se ensina ou não, e se passar disso é procedência do inferno. Não é verdade?
Então o que nós temos que ser? Homens de palavras. É homens que falam e para voltar a palavra atrás tem que morrer. Então tem que ser verdadeiro. Doa quem doer, mas é a verdade. Isso é um sinal de um homem que anda com Deus. Isso é um sinal de homem que teme a Deus. Isso é um sinal de homem que tem visão de Deus. Aí ele pega e continua. No trato e na caridade. Imagina, irmãos, eu não consigo falar para cristãos e ainda mais falar isso que dói no coração da gente. Dói no coração da gente. Talvez você está na sua casa e ora, Deus abençoa o pastor Anjo. Irmãos, amém, glória a Deus e aleluia. E Deus está abençoando, ouvindo a sua oração. Mas o homem que tem a caridade, o que ele faz? Senhor, cuida daquele homeless que está lá na rua. Eu passei perto dele, meu coração ardeu de dor. Eu não posso ajudar ele, Senhor. Mas coloca homens ali que pode ajudar ele, posso ajudar ele. Eu não tenho condições de tirar ele daquela rua. Mas isso é o que? A caridade. Isso é um sinal de quê? De um homem que anda com Deus. De um homem que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele naquele momento. E ele sentiu a dor de estar ali. Sentiu a dor daquele homem que está nas ruas. E o apóstolo Paulo fala isso com Timóteo. Ele fala para Timóteo, seja exemplo na caridade, no espírito, na fé. Aí é que está, irmãos. Imagina só para vocês verem quantas perseguições os profetas no passado. Nós vemos o caso do profeta Jeremias. Era um homem que chorava e gemia pelo pecado do povo. Era um homem que foi desprezado pela sua família. Foi um homem que chorava pelo pecado do povo. Por quê? Porque ele tinha, isso que o apóstolo Paulo falava a Timóteo, ele tinha o amor, ele tinha uma fé. E ele tinha uma fé que Deus ia entrar com providência na vida daquela nação. E ele até continua, na pureza. Imagina, irmãos, na pureza, nós devemos ser homens e mulheres, nós devemos ser uma igreja pura. Porque no dia que os céus abrirem, Deus vai levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada desta forma. Se a igreja não estiver pura, pura no andar, pura no caminhar, pura no falar, pura no agir, dando bom testemunho de Cristo nesta terra, o que vai acontecer? Se nós não tivermos isso, nós vamos ser uma igreja que vai ficar na terra. No arrebatamento nós vamos ficar. E ninguém quer ficar. Eu sempre converso com a minha esposa. O meu medo maior é de estar batalhando para me servir a Deus. E naquele dia, por causa disso aqui, eu ficar. Imagine, irmãos, que tristeza. Que tristeza, porque vai saber que ele ficou. E nós vamos ver muitas pessoas dessa forma. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão dessa forma. E a igreja, ela precisa de mudar a mentalidade. A igreja precisa de mudar o comportamento. Os pastores precisam urgentemente de mudar o jeito deles ser. Tem pastores que passam perto das pessoas pensando que é o rei Salomão, com um carro que não pode parar para ninguém para dar uma carona. O carro está todo blindado, porque senão o ladrão entra e pega e rouba. E o medo dele ser roubado. Não, irmão, nós temos que andar como Jesus andou na terra. Nós temos que andar, sabe como? É como o apóstolo Paulo andou, é como Pedro andou. Eram homens de multidão, eram homens que saíam na rua e nada podia pegá-los. Porque eles eram homens puros, eles eram homens de palavra. Nada condenou os discípulos a não ser por causa da palavra. Nada condenou aqueles homens por outra coisa a não ser por causa da palavra. Eles foram mortos, por quê? Por causa da palavra de Deus, o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que aprender e o que nós temos que levar para as nossas vidas, que nós devemos sim confiar no Senhor. Nós devemos confiar que Deus está nos ajudando. Nós devemos confiar que o Senhor está conosco. Nós devemos acreditar que nós podemos fazer a diferença nesta terra. Nós temos que acreditar como igreja, que a igreja, ela sempre fez a diferença nesta terra e sempre continuar fazendo a diferença nesta terra. Embora
entra mestres e sai mestres, entra falsos profetas e sai falsos profetas, mas nós vamos continuar. Os verdadeiros servidores, os verdadeiros homens de Deus, sempre vai continuar nessa pegada, sempre vai continuar andando, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o quê? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vejo uma palavra de Deus que o salmista ele fala no verso 18, que o Senhor é o meu libertador. O Senhor é o nosso libertador. Acredita nisso. Seja fiel a Deus. Continua andando com Deus. Continua segurando nas mãos de Deus por sua fé. Não abandona, porque o Senhor sabe das suas dificuldades. O Senhor sabe daquilo que você necessita. O Senhor sabe daquilo que a igreja precisa. E Ele está entrando com essa providência. Então acredita no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. E esta é a palavra que eu deixo para o seu coração. Esta é a palavra que eu deixo para essa geração. Como nós estamos andando com Deus. O que nós estamos fazendo. O que nós queremos. Então que esta noite você possa sair daqui deste lugar com essa mentalidade. Como que eu vou andar com Deus a partir de hoje? Como que eu vou estar na presença de Deus a partir de hoje? E continua nessa caminhada, porque Deus é contigo. Se coloca sobre os teus pés. Vamos fazer uma oração para que Deus venha libertar esta geração. Nós temos uma geração forte. Nós temos uma geração que confia no Senhor. Nós temos uma geração que não desiste de esperar em Deus. Coloque a mão no seu coração e ore e pede para Deus: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo. Senhor, eu quero ouvir mais a tua voz. Senhor, fala com a tua igreja neste século. Fala com os jovens, fala com os anciões. Mas fala, Senhor, fala através dos hinos, dos cantores. Fala, Senhor, fala da tua maneira, fala do jeito que você quer, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala através dos profetas, fala através de missionários, fala através dos pastores. Fala, Senhor, conosco. Nós queremos, meu Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós precisamos mais de ti em nossas vidas. Nós queremos, meu Pai eterno, que o Senhor nos coloque em um patamar de intimidade mais elevada contigo. Nós queremos, meu Pai, entrar num ambiente de santidade. Nós queremos mergulhar no Teu Espírito. Senhor, meu Deus, ajuda esta geração. Ajuda essa geração a entender, meu Pai, a entender que nós precisamos mergulhar mais profundo. E coloca no coração dessa geração que nós precisamos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Coloca, Senhor, no coração dessa geração, Pai da glória, o desejo de ver a Tua face, o desejo, ó Pai, de aproximar mais de Ti. Coloca, Senhor, no coração dessa geração. Oh Deus, Senhor nosso Deus, nós queremos, meu Pai, que o Senhor abrace a igreja esta noite. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor abrace este povo. Senhor, meu Deus, é um povo que chama por Ti. É um povo, Pai, que clama por Ti. É um povo que tem o desejo, meu Pai, de andar contigo, como Enoque andou. É um povo, Pai, que quer ter uma amizade contigo. Papai maravilhoso, nós queremos ouvir a Tua voz. Mas abre, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os ouvidos espirituais dessa geração. Abre os ouvidos espirituais dos nossos jovens. Deus da glória, abre os nossos ouvidos, meu Pai, para nós ouvirmos a Tua voz. Aleluia, glória a Deus. Jeová, abre, Senhor, abre o coração dessa juventude. Abre, Senhor, e implanta dentro de cada coração o desejo de buscar mais a Ti, a vontade de estar mais do Teu lado, a vontade de estar buscando a Tua presença, a vontade de estar, meu Pai, ó Deus maravilhoso, com mais intimidade, mais comunhão. A Deus da glória, abre, Senhor, abre os olhos dessa geração, abre os olhos dos pastores, para que eles possam enxergar, meu Pai, um Deus protetor, um Deus que cuida, um Deus que livra e um Deus que salva
Oh Deus, nós queremos, Senhor. Nós queremos mais dessa porção, Senhor. Senhor, nosso Deus, nós queremos mais, ó Pai, da Tua unção. Nós queremos fazer a diferença nesta terra. Nós, meu Pai eterno, como os Seus exemplos, ó meu Pai eterno, como foram os Seus discípulos, nós queremos, meu Pai eterno, fazer a diferença nessa geração. Ó Deus, que essa geração, ó Pai, possa entender, possa saber que existe um Deus no céu e que nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Pai da glória, eu apresento, ó Pai, a Tua igreja, eu apresento o Teu povo, pedindo, Senhor, estende as Tuas mãos a nosso favor, estende as Tuas mãos e nos levanta nesta terra. Deus da glória, estende as Tuas mãos, meu Pai, e levanta a Tua igreja com poder e autoridade neste mundo para pregar o evangelho genuíno, um evangelho do poder de Deus, um poder que cura, um poder que liberta, um poder que salva. É este, meu Pai, é isso que nós queremos. Esse é o Deus que nós queremos servir para sempre. Senhor nosso Deus, seja com a Tua igreja, meu Pai. Senhor, eu não sei, meu Deus, o problema de cada servo Teu, eu não sei a dificuldade de cada um, mas eu quero Te pedir, meu Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Senhor, que já está aqui presente, que essa palavra, meu Pai, possa, Senhor, entrar no coração dos Teus servos, e que eles possam, meu Pai eterno, ser homens e mulheres mais temorosos a Ti. Senhor nosso Deus, abençoe aqueles que estão em casa, que eles não puderam vir, meu Pai. Fortalece, ó Pai, eles. Fortalece eles para a glória e para a honra do Teu santo nome. E toda a igreja diz amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, coloca aí, Jéssica, para mim, fazendo um favor. Irmãos, a gente tem que estar sempre, pode ser, tá, irmãos? A gente tem que estar sempre glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele nos surpreende. E a gente não sabe, né, o que Deus faz. Mas os irmãos sabem da nossa dificuldade, né, para a gente construir um templo. Né? E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos que tem nos ajudado. Muitos têm nos ajudado. Tanto financeiramente como em mão de obra. Então eu não tenho palavras para agradecer, mas porém a gente recebe notícias que a gente fica assim: uau, é Deus que fez isso? Você acredita que uma pessoa pode dar um carro para a igreja? Você acredita? Quem acredita, ele levanta a mão. Amém. Amém, glória a Deus. Porque o testemunho de hoje foi que nós terminamos de ganhar um carro. Irmão, uma coisa dessa é de uma igreja que anda com Deus e de um homem que está do outro lado que anda com Deus. Deu para entender? Então a igreja que anda com Deus, Deus viu, né, e falou assim: não, vou dar para vocês, para ajudar vocês. E o outro homem do outro lado que tem o material chega e fala: não, eu também ando com Deus, eu vou doar isso aqui para a igreja. Então, irmãos, é muito gratificante. Colocou aí, Jéssica? Olha aí, esse aí é o carro, irmão, que a igreja ganhou, né, para nos ajudar. Olha, olha só. Ó, e toda hora ainda, irmão. É um motor que não acaba nunca mais na vida. Então, isso aí, irmãos, é Deus que faz. Eu fico muito feliz com Deus, porque eu sempre falo com os irmãos. Pode deixar aí, Jéssica. Eu sempre falo com os irmãos, sempre falo com a igreja, que teve uma época da minha vida que as pessoas, eles não sabem que aconteceu isso, mas quando você comenta alguma coisa com alguém, você pode ter certeza que vai chegar no ouvido do pastor. Então pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Não foi tão ruim, para mim não foi tão ruim, porque não me abalou, né? não me afetou, mas é uma coisa que a gente não deve falar. Porque você não sabe do caminhar de um homem com Deus. Você entende? Então, antes de eu casar com a minha esposa, eu andava 2 horas na minha caminhonete, eu ia trabalhar, saía aqui de Orlando 4 horas da manhã. E eu ia trabalhar. E na igreja onde é que eu estava, eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, não vou citar o nome dele aqui, até por ética, mas eu saí de onde eu estava,
E eu vinha para Orlando, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu vinha para me poder pegar uma escola bíblica dominical. E eu vinha para me poder estudar o curso da tarde. Eu vinha para me poder pegar o culto de quarta-feira. E eu vinha para me poder pegar o culto de sábado. E eu voltava para me pegar o culto de domingo. Deu para entender? 2 horas de viagem, lá em São Francisco. Então, irmãos, quando eu casei com a minha esposa, o pessoal, algumas pessoas falaram no nosso meio, que agora estava feito, não, porque a minha esposa, ela me dava aquele respaldo, né, irmão? E eu não sou homem de ficar de boca fechada. Na hora eu já respondo. Eu falo, irmão, você cala sua boca, porque você não conheceu a minha vida antes. Então, se Deus me deu ela, é bênção de Deus. Não, mas antes ela conheceu a minha história. Até porque se ela não conhecesse, se ela não casava comigo, ela vai casar com um vagabundo? Ela é boba? Ela casou com um cara trabalhador. Então, eu pegava e eu falei isso com as 3 ou 4 pessoas, porque não conhece a história de um homem. Então, eu fui sempre abençoado por Deus, irmãos. Fui sempre abençoado por Deus. É claro que eu não vou ficar falando aqui quanto que eu ganhava, mas faz um cálculo aí, eu fazia de 150 a 200 pés de cozinha por dia, a $12 pé quadrado, só você fazer a conta. Então eu sempre fui um cara abençoado. Rejeitei trabalho antes de casar com ela, rejeitei trabalho depois que eu casei com ela, mas não foi por causa dela, era por causa da minha pessoa com Deus. Eu fui numa companhia uma vez, irmãos, e o cara falou para mim assim: aqui nós pegamos serviço 5 horas da manhã e nós largamos meia-noite, 1 hora, 11 horas, 10 horas, não tem horário para largar. Eu peguei, olhei para o cara e falei assim: não, mas eu só posso trabalhar até 3 horas da tarde. Passou de 3 horas, eu não trabalho mais. Ele pegou e me perguntou: por que você não trabalha até depois das 3? Se todo mundo aqui trabalha. Eu peguei e falei assim: porque eu vou para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Ele olhou para mim e falou assim: então vai comer igreja então, hein? Eu estou comendo igreja até hoje. Não morri de fome. Deus me sustentou. Não é verdade? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que se um pastor é abençoado por Deus, vocês também vão ser abençoados por Deus. Mas não depende do pastor, não. O pastor faz a parte dele. Agora, para você ser abençoado, você tem que fazer a parte sua. Então você tem que andar com Deus, confiar em Deus, colocar a sua confiança em Deus, para você ser abençoado. Então, você dando um dízimo, você dando uma oferta, você ajudando, isso aí não vai indicar que você vai ser abençoado. O que vai indicar que você vai ser abençoado é quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, não é na vida do pastor. Então, quando eu ensino isso para as pessoas, é para que as pessoas entendam, né, que nós somos dependentes de Deus. Eu e a minha família dependemos de Deus. Vocês veem, os meus filhos estão todos ali servindo a Deus. Um casou, foi embora, direto ele manda mensagem para mim: nós estamos servindo a Deus. Porque eu nunca falei com eles: olha aqui, vocês têm que servir a Deus. Nunca. Eu só ensinei quando eles eram pequenos. Depois que eles cresceram, está ali a minha menina, daqui a pouquinho ela vai casar. Mas está ali ela. Pergunta, irmãos, o dia que eu falei para ela, liguei para ela: por que você não deu o dízimo? Pergunta para ela. Toda quinzena dela, o dízimo dela vem. Toda quinzena. É uma coisa assim, é extraordinário o negócio, mas está no coração dela. E vai ser abençoada e está sendo abençoada. Né? Então, o que eu quero dizer para você, que não é o que ela está dando, mas é a vida dela com Deus. De estar perto do pai dela, da mãe dela, de ser uma menina boa, de ser uma menina amorosa. Então isso está fazendo diferença na vida dela. Então nós temos que pegar um exemplo dessa forma e ser mais amorosos com os irmãos. É procurar saber das dores do irmão, das dores de uma pessoa, tentar ajudar. Talvez você não possa ajudar, né? Mas talvez, se você não pode, mas se juntar 4 pode. A 4 pode não? Talvez se você juntar 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí pode. Aí talvez não, talvez vamos ajudar toda a igreja. Vamos ajudar o irmão está precisando. Então vamos ajudar o irmão. Independentemente de que igreja ele é. Mas se ele procurou, nós temos o dever de ajudar. Entende? Então, que você seja esse cristão, né? A igreja permite ser abençoada por sua causa, pelas suas orações, pela sua bondade, e junto, é claro, com a direção da igreja. Que Deus abençoe a sua vida.
E eu quero fazer uma oração também, antes de passar o microfone para o pastor, eu quero fazer uma oração para o rapaz que doou esse carro. Amém? Vamos levantar? Ele pediu para não identificar, irmãos. Então não vamos identificar. Amém. Deixa quieto. Então, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, como nós somos gratos, Senhor, a Ti. Senhor meu Deus, o Senhor sabe, ó Pai, que as nossas forças financeiras são poucas, mas o Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e tudo está em Tuas mãos. Senhor meu Deus, essa bênção, ó Pai, que a Tua igreja recebe neste momento, nós vamos, ó Pai eterno Deus, retribuir isso para dentro da igreja. Senhor meu Deus, para a construção do Teu templo, para uma coisa melhor para Ti. Mas eu quero, Senhor, neste momento, agradecer por essa vida, meu Pai. Ó Deus, que doou este carro. Eu quero agradecer, meu Pai, e pedir ao Senhor, dê para ele, meu Pai, 200, 300 vezes mais da bondade do coração dele. Senhor, meu Deus, eu quero que ele conte testemunho, meu Pai, aqui neste lugar, ó Deus, das bênçãos que o Senhor vai dar para ele, das coisas que o Senhor vai fazer para ele. Senhor, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, que as bênçãos, ó Pai, possam ser recalcadas sobre a vida dele e sobre a vida da família dele, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém? Amém. Amém. Fala assim, irmãos. Meu Deus, abençoa o meu irmão que doou esse automóvel para a igreja. Que as Tuas bênçãos venham recalcadas na vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui, pode se sentar, irmãos. Quero chamar aqui o pastor Wesley. E depois nós vamos estar dando os avisos com o presbítero Ricardo, a escola dominical. E o pastor Wesley, ele tem um projeto, irmãos. E ele passou esse projeto para mim, né? E é um projeto de Deus. E quando é algo de Deus, né? Eu tenho assim, eu sempre falo isso. Né? Quando é algo de Deus, né? Quem sou eu para entrar de dentro? Né? Como eu falei aqui, se um não pode, dois não pode, três não pode, então talvez 10 consegue fazer. Mas se não tem 10, talvez um só vai, né, e consegue fazer. Então ele está com um projeto, eu vou deixar ele passar o projeto para vocês, e vocês prestem atenção no que ele vai falar, e se você puder ajudar um dia, talvez agora você não pode, mas amanhã você pode, ajuda, porque é para o reino de Deus, é para a casa do Senhor, é para ganhar almas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, graça e paz, amém? Amém. Me dá só 5 minutos. Quem me dá 1 minuto aqui? Eu rapidinho. 5, 10, tem 15 minutos aqui. Enquanto uns estão chegando, né, outros estão indo embora, né? Eu tenho mais 12 dias de América, né? E daqui 12 dias eu estou voltando para o Brasil. É um período que o Senhor me deu de estar aqui conhecendo a América. E um presente muito maior que é conhecer irmãos que se tornaram amigos nesse lugar, né? E eu compartilhando com o pastor, já há um tempo com o pastor Ângelo, há uns 3 anos atrás, Deus me deu um projeto, eu achei muito interessante, que é um projeto de evangelização de Uber, evangelizar Uber. E o Senhor foi me dando todo o projeto na cabeça, mais ou menos há uns 3 anos e tal, e aquilo, e eu falei, meu Deus, que projeto é esse e tal, e foi me dando, aí pandemia, aquela coisa toda. Só que Deus ele está fora do cosmos, do cronos, né? Fora do nosso tempo, né? Então quando Deus te dá algo, Ele já está sabendo que aquilo vai acontecer, mas mesmo que demore algum tempo. E hoje, debaixo de tudo isso que está acontecendo aqui, eu falei, Deus, a nuvem da glória das missões está nessa noite aqui nesse lugar, porque não tem como, né? O João já começa falando sobre o trabalho, ele mais o Júnior nas casas, mas o pastor Gaspar já entra, depois vem com aquele pastor lá da África, que a igreja abençoou ele, né? Agora, para poder acabar de testificar, vem a doação de um carro. Queridos, eu aprendi uma coisa, não existe falta de dinheiro para as coisas do reino. Repita comigo, não existe falta de dinheiro para as coisas do reino. O que falta é propósito. Quando o propósito é claro, presta atenção, quando o propósito está claro, irmãos, eu já doei um carro, um casal, que eu não sabia que eles iam ser ordenados a pastores e iam mudar de cidade. 4 meses depois que eu dei o meu carro, fiquei a pé, Deus me mandou dar o carro, eu dei o carro, passei o documento, eles choraram na minha frente sem saber de nada. Era um cadete que eu tinha que conservar, a coisa mais linda no cadete.
que me serviu, porque eu fui para Cuiabá, ser pastor em Cuiabá, em Mato Grosso. 4 meses depois foi ordenado ao pastoreio e eles tiveram que ir para outra cidade. Olha o carro aí, seguindo isso. Então Deus está fora do nosso controle, mas Ele está no controle de todas as coisas. Então o Senhor me deu esse projeto aos 3 anos atrás, e eu sempre pensando nesse projeto e vim e volto. E mais ou menos quando estava uns 3, 4 meses aqui, Deus me trouxe esse projeto. Eu compartilhei várias vezes com o pastor Ângelo. É um projeto de evangelização de Uber. E esse projeto eu quero iniciar ele lá em Anápolis. E eu gostaria que compartilhar com vocês fossem os primeiros a pisarem na margem dessa água junto comigo. O meu intuito é levantar, por início, se vier mais, amém, como o pastor Ângelo falou, 6 irmãos que poderiam doar $50 por mês. Com $50 por mês, nós vamos realizar $300. $300, né, condicionado à moeda do Brasil, nós conseguimos evangelizar 150 Ubers por mês. E dentro lá, eu chegando, nós vamos levantar uma equipe de 15 irmãos, onde nós vamos estar abençoando esses irmãos com a oferta para esses irmãos pegarem o Uber. Muitas vezes tem que ir no centro, tem que ir para a faculdade. Então nós vamos dar um treinamento para eles, como eles entrarem dentro do carro, como eles vão abordar esses Ubers quando eles entrarem. Então nós vamos estar ofertando a vida deles. E nesse período de 5, 4, 10 minutos que eles estiverem indo a caminho do propósito que eles forem, eles vão estar falando do impacto do amor de Jesus. E aí quando eles falarem isso, nós vamos criar um centro de consolidação, qual eu serei responsável. Eles vão passar por telefone os dados dessa pessoa, desse Uber, para mim. E nós vamos fazer um trabalho de consolidação. Nós vamos consolidar esse momento de evangelismo. Não é só falar Jesus eu te amo. É falar Jesus eu te amo. Ter aquele momento de abordagem. Se a pessoa quiser um acompanhamento, ela vai passar para mim no telefone os dados dele. E eu, mas juntamente com outras equipes que o Senhor já está trazendo na minha mente, nós vamos consolidar essa pessoa que está sendo evangelizada. Com o tempo, nós vamos visitar ele na casa dele. Com o tempo, nós vamos começar a dar assistência para ele, tanto espiritual como física. E com o tempo, nós vamos trazer ele para dentro da igreja, batizar, e teremos, no mínimo, o projeto. Mais de 150 famílias convertidas aos pés do Senhor Jesus. E eu quero te chamar a fazer parte desse projeto. Então, é algo que eu conversei com o irmão Júnior. Você pode procurar ele. Falar, irmão Júnior, eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero ofertar por 3 meses, irmão. Não é pela vida inteira. 3 meses. É esse período. E 3 meses, $50. Nós vamos alcançar. Se vierem mais, nós vamos aumentar o número de pessoas. Mas o projeto inicial é para 150 Ubers por mês. $50 você puder ofertar. Procure o Júnior, dá o seu nome para ele. A gente vai criar um grupo no WhatsApp. Eu quero gravar o vídeo aqui com vocês, porque o impacto de vocês aqui, chegando na igreja no Brasil, vai dizer assim: poxa, do outro lado, na América do Norte, tem irmãos que acreditam que nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor, e trabalhamos na mesma causa, o reino de Deus. Glória a Deus. Então assim, eu me alegro, pastor, muito obrigado. Pastor Gaspar e todos os pastores e irmãos aqui. Sabe, eu vou deixar para despedir do domingo que vem, porque eu sei que eu vou chorar. Porque queira ou não, você cria esse vínculo, você cria esse amor. Você entendeu? E eu falo claramente, o Senhor me mostrou a extensão da minha casa aqui, naquele morreu, com vocês. Então, obrigado por tudo. Fica o convite de você fazer parte desse projeto, né? E eu tenho certeza que quando você oferta milho, quando você planta milho, você colhe milho. Quando você planta feijão, você colhe feijão. Não tem como você plantar milho e colher feijão. Então, quando você vai plantar no reino de Deus, pastor, mas tem projeto da construção da igreja, da reforma. Irmãos, glória a Deus. Infelizmente, pastor Chico, infelizmente, eu não vou estar aqui para a inauguração. Vocês jogaram um domingo, né? Vocês jogaram para frente, não sei porquê, né? Como se diz, foi levante mesmo, assim, né? As lutas que tiveram na questão dos documentos, das permissões. Mas meu coração está aqui com vocês, vamos estar junto orando, acompanhando, né? Temos uma aliança em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Procure o Júlio, por favor, se aquele que sentir no coração de estar nesse projeto por 3 meses. Só o Senhor sabe quem é as pessoas que têm que ser alcançadas lá, né? Nós só temos que ser canais e andar com Deus para que as coisas aconteçam. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos, hoje e eternamente. Deus abençoe. Amém, igreja. Eu chamo o irmão presbiteriano,
está dando aqui os avisos da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, a Escola Bíblica Dominical está sendo uma maravilha, né? E o irmão Carlos, né, veio para dar aula também, irmão Carlos. Está sumido, rapaz, seria muito trabalho, mas vem. Amém. Essa aqui vai ser a última lição do trimestre. Vamos estar começando o 4º trimestre. Estou vendo o Lopes ali. Vou comentar aqui um meme que é interno nosso. Tem um meme que fala assim, tem um disco voador dos ET que vieram invadir a Terra. E aí a gente fala assim, ó, venha para o nosso planeta. Né? Venha para o nosso planeta. Para chamar o povo para essa loucura assim, ó. Evangelizar o Uber, quebrar a parede para aumentar o templo, dar um carro, venha para o nosso planeta, deixa de ser besta. Entra no disco voador e vamos fazer a obra. Venha para a EBD, EBD é bom, venha para o nosso planeta, né, irmã? Irmã deu hoje na EBD. Fala o que a irmã achou. Achei ótimo. Não tem que vir para o nosso planeta? Sim, aprendi. Tem. Olha lá. Tá vendo? E a lição vai ser essa aí, ó, resistindo às sutilezas de Satanás. Toda a última lição, geralmente, normalmente, por tradição, eu defiro ela para o pastor Ângelo para dar a lição. Eu sei que o pastor tem as demandas dele apertadas no dia. Só que esse trimestre eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para 2 professores dar aula ao mesmo tempo sobre essa lição, que vai ser o diácono, chama de presbítero já, o diácono Júnior e o diácono João. Está combinado? A lição vai estar com vocês 2 juntos, abraçados, juntinhos ali na frente, dando essa lição. Vocês vão ter que trocar ideias sobre essa lição aí, resistindo às sutilezas de Satanás. Eu posso contar com vocês com essa lição do dia, a última lição do trimestre? E eu vou estar presenteando alguns irmãos que foram fiéis na escola DBD nesse dia, graças a Deus, e tiveram aqui boa parte do tempo, tá? Então, se você quiser e puder vir, venha no domingo às 5 da tarde. O pastor Gaspar já tinha falado sobre os obreiros comparecer, EBD, e isso vai se tornar uma realidade no futuro logo. A gente está mudando de templo, mas algumas coisas na vida da igreja também vão mudar. Por exemplo, obreiro que é obreiro, obreira que é obreira, ele não comparece na EBD, tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, né? Então a gente vai começar a aparecer uma regrinha assim, ó. Poxa, para eles chegar ao presbitério, tem que ter pelo menos ter vindo aí uma quantidade, uma porcentagem de EBD no ano. Ó, já é um item bom, entendeu? Ó, o pastor está de acordo. O pastor está de acordo com a ideia. Então, alguns critérios vão começar a pesar na vida daquele que é chamado de obreiro, para que ele, porque a ideia é fazer ele progredir. Eu não quero ninguém estagnado ali, água parada, né? Só dá mosquito. Então, venha na EBD, que Deus vai abençoar, venha para o nosso planeta. Eu estou muito agradecido pela EBD de hoje, porque parece que não, mas foi uma palavra tremenda e que Deus abençoe a vida da igreja toda, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma coisa muito séria, né? Obreiros e igreja, eles devem estar participando mesmo de estudo do EBD, eles devem estar participando, né, de todos os eventos da igreja, deve estar, todos os obreiros devem, né, não estar fazendo isso, né? Então, o que o presbítero está falando é uma coisa muito séria, e a igreja, né, nos próximos anos vai começar a adotar isso. É porque eu não posso deixar um microfone cair na sua mão para você chegar aqui e falar que Jesus não vai voltar, que até hoje ele não voltou, né? Ou então, se alguém chegar perto de você e falar para você assim, Deus pega, aí você vai falar, claro que não, Deus não pega, mas a Bíblia está falando que Deus irou, e a Bíblia está falando que a ira é pecado. Como que você e eu vamos responder essa pessoa? Vocês entendem o que é um estudo? E são coisas que você vai aprender em uma sala de aula. Não tem como você ficar aprendendo num púlpito, né, ou falar de púlpito. Então são coisas que você deve procurar dentro da escola bíblica dominical, né, dentro de um curso bíblico. A igreja já tem um curso bíblico aí também, para o fortalecimento da igreja, né, que é o Berea International Bible Academy, é uma faculdade de teologia. Então tem muitos obreiros da igreja, quase todos estão matriculados, estão estudando. Mas você, se você quiser também, você pode estudar. É uma escola,
né? E a escola é o pastor Prestes, o reverendo Prestes, que está, é o líder, o fundador da escola. É um homem que ele fala o inglês fluente, fala o português, fala o espanhol e fala o hebraico. Então é um homem muito culto. Então, se você quiser, procura a gente, você pode estudar, né? Mas tem coisas que nós temos que buscar, irmãos, né? Nós temos que buscar sabedoria. Então, se alguém perguntar para você se Deus peca, você vai falar que não. Mas por que então que a Bíblia está falando que Deus irou e a Bíblia está falando que a ira é pecado? Então, fica aí para você procurar. Depois você manda para o WhatsApp do pastor, falando: ó, pastor, é isso. Você não vai lá, irmão João? Você não. Só ele no dia que me respondeu a pergunta que eu fiz para ele. Então você está de fora. Os outros, se quiser ficar à vontade, fica à vontade, me responde para me saber até onde é que está seu nível, né, de conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero estar chamando aqui o pastor Gaspar para estar dando a bênção apostólica. Se coloque sobre os teus pés. Quero agradecer a todos pela sua presença aqui na casa de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Deus que abençoe a sua semana, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmão. Vamos então fazer a última oração e darmos a bênção apostólica, amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na noite deste dia, Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que compareceu nessa noite para receber a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que leva eles coberto com Tuas mãos santa e poderosa, que guarda eles, ó Pai querido, no retorno para os lares deles, Senhor. Pai amado, põe os Teus anjos, Senhor, detrás, de lado, na frente do veículo de cada um dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam chegar com segurança em casa, meu Deus, aleluia, sou glória, papai querido, dando para eles, Senhor, uma semana abençoada, meu Deus, aleluia. Ah, papai querido, papai do céu, eu peço mais ainda ao Senhor, meu Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, que eles possam encontrar uma porta abençoada no decorrer desta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Atentai para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, aleluias, as doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Não sai senão um forte abraço, irmão, que Deus te abençoe. Amém.